Eu desisti da minha faculdade de engenharia de Minas e entrei em uma ansiedade profunda. Mas talvez isso não tenha sido a pior escolha da minha vida. E eu vou te explicar nesse vídeo aqui de hoje o que foi que aconteceu, é, para eu estar te contando essa história, qual que foi o decorrer disso e até onde eu cheguei com isso. É, na minha época da escola, eu tinha um sonho de fazer alguma faculdade que fosse da área de engenharia. E eu tinha muito esse desejo de ser engenheiro. Eu queria porque eu queria fazer alguma engenharia. Quando eu saísse da escola, eu queria cursar engenharia química em Brasília. Não tinha como na época, muito impossível, longe demais, eu moro aqui no Ceará, mas eu acabei, depois de fazendo cursar o Enem, eu acabei entrando para a Faculdade de Engenharia de Minas. Eu acabei entrando para o curso de Engenharia de Minas, e isso aí, por um certo tempo, me fez muito feliz. Eu realmente consegui eh, me dar bem lá no lugar onde eu fui morar. Passar alguns tempos bem realmente bem empolgado com tudo aquilo, mas depois de um certo tempo, a ficha caiu, porque como acontece, muitas pessoas entram para os cursos de engenharia pensando em fazer muito dinheiro, né, e na maioria das vezes é pensando em fazer dinheiro rápido, só que isso não acontece, né, é praticamente impossível. E aí, eu cheguei a fazer 4 anos de engenharia, e quando foi nesse quarto ano eu realmente estava bem desestimulado, bem triste. Eu já tinha feito algumas tentativas realmente de destacar dos outros, né, eu sempre gostei muito dessa ideia de me destacar dos outros, e quando eu tentei fazer um estágio, nessa época da minha faculdade, um estágio que era para me destacar realmente dos outros, né, eu fui conversar com alguns professores, conversei com algumas pessoas e as pessoas não se interessavam tanto nessa questão. Eu realmente era bem interessado nisso, mas quando foi pra questão de ter apoio dos outros, não tive. Então, eu me desestimulei com isso, mas mesmo assim eu falei: "Não, eu quero me destacar dos outros, custe o que custar. Eu tenho que ter uma experiência diferente da dos outros, tenho que acumular um conhecimento diferente, em uma área específica". Então eu fui arrumar esse estágio sozinho, e acho que até de forma ilegal, porque acredito que não podia ter feito isso. Mas eu fui, e eu entrei como estagiário para uma empresa de consultoria em mineração. E lá eu aprendi muita coisa, eu fazia muitos relatórios todos os dias, escrevendo sobre drones, sobre equipamentos de mineração, para recomendação para clientes, e fui aprendendo sobre escrita de roteiros, né, basicamente, é como se fosse basicamente um roteiro, né. E isso aí me fez aprender muita coisa, principalmente sobre a questão de mercado, né, que isso aí falta muito, esse conhecimento de mercado para quem estuda em universidades. E esse conhecimento aí me fez pensar muito sobre o que eu estava fazendo na faculdade, se eu gostei tanto daquilo. Se conhece essa experiência diferente, e eu gosto tanto de ser criativo e colocar em prática as coisas que eu tenho na minha própria cabeça. E aí o que que aconteceu foi que eu comecei a ter uns quadros de ansiedade, me isolava muito das pessoas e tal. Isso aí é bem típico, né, de pessoas que têm essa característica de querer se destacar. É bem típico, mas, acabou acontecendo, eh, de eu ter uns quadros de ansiedade bem profundo, e acabei por desistir da universidade, da faculdade, do meu curso. Eu acabei saindo. Eu praticamente eu nem sei o que foi que aconteceu na universidade, porque, naquela época eu simplesmente só saí. Eu passei muitos dias faltando aulas e aulas e aulas, comecei a ir só alguns dias da semana, coloquei pouquíssimas cadeiras no meu semestre, e não estava dando certo de forma alguma. E basicamente eu fui parando aos poucos até um dia que eu resolvi sair. Até minhas coisas eu deixei lá na cidade que eu morava. Mas essa aí não foi a pior escolha da minha vida, por um motivo, porque eu passei por esses quadros de ansiedade bem profundo, não saía do meu quarto, não fazia nada para mudar a minha vida, só triste, triste, com medo de tudo. Mas um dia eu conheci a minha esposa pela internet, que isso aí já é outra história que eu vou contar em outro vídeo. E eu acabei por eu tinha, na verdade, antes eu já tinha ido no hospital me consultar, e o médico me passou alguns remédios e tal para me tomar, para resolver essa ansiedade. Mas quando eu conheci essa pessoa, eu resolvi um dia pegar os remédios e jogar tudo fora.
e aceitar que eu não tinha problema nenhum. Isso é uma questão muito complexa de explicar só nesse vídeo, mas foi basicamente isso. Eu tive essa ansiedade, tomei os remédios, e um dia, depois que eu conheci uma pessoa que me ajudou muito, né, eh, inclusive procurem conhecer pessoas que realmente vão botar vocês pra frente, porque às vezes isso é um grande problema de pessoas que são totalmente reclusas e têm medo de tudo. Então quando você conhece alguém, você tem a oportunidade de se liberar e esquecer os seus problemas e começar a lutar por um bem comum com a pessoa que você vive. Então eu abandonei a ansiedade da minha vida e abri 2 canais de YouTube. Esses 2 canais de YouTube foram os que me trouxeram até hoje, que me fizeram ter a autoridade que eu tenho hoje no YouTube, conhecer grandes players, realmente construir uma comunidade muito grande. Não posso revelar agora nesse momento quais são os canais que eu tenho, mas porque eu não mostro o meu rosto nos canais, é totalmente com edição, imagem de terceiros de forma justa, claro, e muita engenharia por trás, né. E esse é o grande benefício que a engenharia me trouxe, que é basicamente eu pegar conceitos que eu aprendi lá na universidade e conseguir aplicar esses conceitos estruturais dentro dos meus vídeos. Porque nada nessa vida a gente faz de qualquer jeito, né, a gente tem que ter uma estratégia por trás. Então eu peguei a estratégia que eu aprendi na engenharia, como estruturar as coisas, como analisar dados, e apliquei isso ao conhecimento que eu estava adquirindo sobre o YouTube. E aí eu aprendi muito sobre o algoritmo, aprendi muito sobre retenção, sobre percentual de impressões visualizadas, estrutura de um vídeo viral, quais são os modelos de short virais, como fazer uma narração viral, como colocar uma trilha sonora, como colocar legendas. E aí hoje em dia eu tenho 2 canais que os 2 juntos me somam mais de 3 milhões de inscritos. E basicamente esse foi o sucesso que eu obtive depois de toda essa reviravolta de ter entrado para uma faculdade que no começo eu não queria, mas que estava dentro do nicho que eu queria, e depois ter entrado numa ansiedade profunda, ter me resolvido com isso, e agora o que eu vivo é de YouTube. Totalmente inesperado, né, mas foi o que aconteceu comigo. Mas é basicamente isso, o YouTube acabou salvando a minha vida aí, porque depois de sair de uma ansiedade profunda, comecei a ter grandes resultados aí no YouTube realmente, e o YouTube é fantástico. É, para quem gosta realmente de ter grandes resultados e quer ter um resultado expressivo na vida, se você começar a tentar ver sobre esse mundo do YouTube, você vai se encantar. E lá eu abri 2 canais de shorts, e esses 2 canais de shorts simplesmente bombaram, e foram o que levaram a minha vida pra frente. E hoje eu tô aqui pra contar essa história pra vocês, e pra dizer que vocês que querem construir essa mesma jornada, quiserem, depois de altos e baixos, pegar tudo isso, não de uma forma ruim, mas de uma forma muito boa, e usar pra construir o teu sucesso agora. Esses teus erros da tua vida vão ser a base que vai sustentar o teu sucesso daqui pra frente. Então se você quiser realmente construir canais de YouTube que podem mudar a tua vida, canais de entretenimento, canais de narração, canais onde você não vai mostrar o seu rosto e ter realmente milhões de visualizações com aquilo por meio dos shorts, é só você comentar "eu quero" aí embaixo, que eu vou te enviar uma mensagem e entrar em contato contigo.